Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real. E ó, presta atenção, põe seu foninho, fica aqui, vai lavando sua loucinha aí, fazendo seus afazeres e prestando atenção na história, que no final eu vou dar meu parecer sim. Eu estava conversando com as meninas no Instagram, tinha algumas pessoas falando, Sil, eu gosto de ver você, eu quero te ver e tal. Esse foi um acordo que a gente fez de que no mês de novembro teríamos áudios, porque é muito mais fácil editar, subir um áudio e gravar do que um vídeo. Então, esse foi um acordo que a gente fez, né? Foi uma enquete que a gente fez lá no Instagram. Mas antes de começar a história, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal e ativassem o sininho. E serão vídeo-áudios agora no mês de novembro. Para o mês de dezembro, eu já não sei como que vai ficar, se a gente vai fazer uns bate-papos à noite, alguma coisa, umas lives, mas ó, vai continuar tendo vídeo sim. E para quem gosta dos vídeos, não esquece que todo dia às 9 da manhã tem vídeo normal aqui no canal, nada mudou, estou dando um bônus para vocês. Bom, eu vou contar essa história chega a ser que meio assustadora do tempo que essa mulher se sujeitou a isso. Parece uma história de amor verdadeiro, porém que não se realizou. Presta atenção e depois deixa os comentários de vocês aqui, ok? Olá, Silvana, tudo bom? Eu resolvi escrever minha história para você, pois caí de paraquedas no seu canal e estava vendo alguns vídeos sobre relacionamento. E quando percebi, já tinha visto vários e virei sua seguidora. Me identifiquei em vários momentos. Bom, vou começar a contar sobre a minha história amorosa. Meus pais são divorciados já faz 18 anos, então eu vinha para o Rio de Janeiro passar as férias com ele. A primeira vez que vim para cá, na casa do meu pai, eu tinha 16 anos e uma prima me acompanhou nessas minhas férias. Ficava eu e ela, sozinhas, e meu pai trabalhava. Mas enfim, uma tarde resolvemos ir à praia, então ficamos sempre ao lado da casinha do salva-vidas. Meu pai nos aconselhou, falando que era mais seguro. Ele confiava muito na minha prima, ela tinha na época 18 anos, então nessa tarde seguimos o conselho dele. Minha prima tomando banho de sol e eu, uma moleca, jogando bola com os meninos que conheci na praia. Quando sentei do lado da minha prima, ela comentou que estava dando em cima do salva-vidas. Ele era um loiro alto, olhos azuis, no meu ver, era lindo, bem apresentável. Então, os dois começaram a trocar olhares, e eu, como não queria nada com nada, fui para o mar. E acredita no que aconteceu? Acabei me afogando, e o tal salva-vidas lindo que minha prima queria, me salvou. E logo pediu meu número de celular, para saber como eu ia ficar. Na minha cabeça era uma forma dele conseguir ficar com a minha prima. Após o acontecimento, fomos para casa e não queria que meu pai soubesse que tinha me afogado, pois não iria mais nos deixar ir à praia sozinhas. Passaram-se os dias e nós dois trocávamos algumas mensagens, mas nada de muito importante. Apenas ele perguntava como eu estava e o que eu estava fazendo, essas coisas de quem quer puxar assunto. Mas eu não dava muita abertura. A minha prima é que falava mais com ele na maioria das vezes. Um belo dia, eu e ela saímos para caminhar e acabamos encontrando o salva-vidas. Cumprimentamos e começamos a conversar nós três. Então, meu celular começou a tocar. Era a mãe da minha prima, ela não tinha celular na época, então eu sempre emprestava o meu para ela conversar com a mãe. Ela saiu para conversar com ela e eu e ele ficamos ali sozinhos, no maior papo. Quando, para minha surpresa, ele se aproximou e perguntou quantos anos eu tinha. Eu não sabia o que responder no momento, pois estava muito nervosa. Nunca havia passado por uma situação semelhante. Acabei mentindo minha idade e falei que tinha 18 anos. Mas passaria por essa idade tranquilamente, eu já era bem encorpada. Então perguntei a idade dele, falou que tinha 24. Papo vai, papo vem, ele tirou meu cabelo do olho e me beijou. Fiquei sem reação, pois não era eu que ele queria, era minha prima. Eu disse, não faz isso, minha prima quer você, não eu.
É ela que te quer. E para minha surpresa, ele me falou que sempre olhou para mim na praia correndo feito um gurizinho com um sorriso largo e encantador. E eu não sabia lidar com aquilo. Quando minha prima voltou, disse que viu a cena toda e que não se importava do que tinha acontecido e que se eu quisesse ficar com ele, podia ficar. Então disse que queria ir para casa. Passou o tempo e ele me ligava todos os dias e me mandava mensagem. Então, em uma dessas mensagens, me convidou para sair, dar uma volta e conversar, e eu aceitei. Pedi para que minha prima ficasse em casa. Caso meu pai mandasse comida para nós, teria alguém para receber. Meu pai é dono de uma pizzaria e raramente ficava em casa à noite. Então me arrumei e fui. Andamos de carro quase a noite toda e conversamos sobre tudo. Então resolvi falar a verdade sobre minha idade e ele ficou surpreso, pois era muito novinha para ele. Foi o que me falou na hora. Ficou com medo do meu pai e não queria se envolver em problemas. Então pedi para que ele me levasse de volta para casa, mas ele me olhou e me beijou. Disse que estava com medo, mas que queria muito. Passamos um mês saindo. Acabei me apaixonando por ele. Foi minha primeira paixão. Um dia me convidou para ir à sua casa, então eu fui. Ficamos assistindo o filme e comendo. Passou um tempo, começamos a nos beijar. Ele começou a passar a mão levemente sobre o meu corpo. Então pedi para que ele parasse, pois eu era virgem. Mas ao mesmo tempo eu queria. Ele riu e me abraçou bem forte, dizendo que não faria nada que eu não quisesse. Mas eu queria muito, estava apaixonada. E então aconteceu. Perdi minha virgindade com ele. A partir daquele dia, ficamos juntos até o final das férias e depois retornei para a casa da minha mãe, em outra cidade, e ele voltou para a cidade dele. Passou um tempo e ele me contou que era casado, mas que queria manter contato comigo. Eu falei que não, que era melhor nos afastarmos, e o tempo passou. Ficamos aquele ano sem nos falarmos sequer uma única vez, e eu estava sofrendo muito e me perguntando como ele poderia ter feito aquilo comigo. Eu o amava e sempre falei a verdade, e ele fez aquilo comigo. Então o tempo passou e voltei a passar as férias na casa do meu pai. Dessa vez vim sozinha e, para minha surpresa, eu o vi na praia e meu coração acelerou. Quase morri e ele abriu aquele sorrisão largo e veio até mim. Ele queria conversar comigo e eu não sabia como reagir, mas aceitei. Saímos e ele me pediu perdão por ter mentido, e eu abracei e comecei a chorar. Beijei e aceitei ele mesmo sendo casado. Não conseguia mais ficar sem ele. Os anos foram passando e em todos os meus verões nós ficávamos juntos. Conheci os amigos dele, ia nos jantares, mas quando a esposa dele vinha para a praia com as crianças, duas meninas lindas por sinal, eu não ligava. Deixava sempre ele me procurar e ele sempre dava um jeito de me ver, quase todos os dias. Uma noite ele apareceu na minha casa quase 2 horas da madrugada. Deixou a mulher dormindo. Não me orgulho disso, mas o que iria fazer se eu o amava também? Ao passar dos anos, eu vim morar com meu pai para estudar. Já era maior de idade, comecei a entender mais sobre o que estava acontecendo, então resolvi terminar com ele e seguir minha vida. Ele não queria, mandava mensagem, me ligava chorando. Um dia liguei para ele e disse que estava namorando e ele não me respondeu. Ficou em silêncio durante 5 meses. Eu já havia bloqueado ele em minhas redes sociais. Já estava há 1 ano com outra pessoa. Então, quando menos espero, recebo uma mensagem de texto dele dizendo que ainda me amava e não tinha me esquecido. Meu namorado viu e acabou brigando comigo, mas logo voltamos. Prometi que não iria mais permitir que o salva-vidas interferisse na minha vida. Passou uns 2 meses, recebo outra mensagem dele dizendo que não conseguia me esquecer. Meu namorado viu novamente e terminou comigo. Eu não sabia o que fazer em relação ao salva-vidas, pois o amava e estava tentando esquecê-lo também, pois ele era casado e não iria se separar da esposa, e eu também nunca tinha pedido que ele fizesse isso, pois se fosse isso que ele queria, deveria fazer por ele, não por mim. Chegou o verão e nós ficamos novamente, com intensidade e muito amor. Só podia ser coisa de alma aquilo tudo,
mas sofria muito por ele ser casado e não ser só meu. Nunca interferi no casamento dele. Então, ano passado, ele não veio trabalhar na minha cidade, pois mudou de cargo e foi fazer um curso em uma cidade perto da minha mãe, e eu ia lá para vê-lo. Faltava no meu emprego para poder vê-lo, e ele também fazia o mesmo. Um dia, em nossas conversas, ele me falou que tinha que escolher uma cidade para trabalhar, e pensei comigo: se ele me ama de verdade, vai escolher ficar comigo. Estava feliz com aquela possibilidade, mas não interferi na decisão dele, quando, para minha surpresa, ele escolheu ir para perto da esposa e das filhas. Eu sofri horrores, bebia por causa dele, fiz coisas que não queria, como se fosse um refúgio, emagreci 10 quilos. Logo depois da decisão, me humilhei para ele. Fui até para a cidade da minha mãe para ficar perto dele. E ele falou que no momento não poderia me ver, pois estava estudando muito. Para mim, chegou ao fim. Não queria mais. Voltei para o Rio de Janeiro, encarei todos os meus sentimentos, voltei para a faculdade. Depois de um tempo, ele começou a me procurar, querendo vir aqui me ver. Me manda mensagens falando que foi covarde de não assumir o que sentia por mim, que está tomando coragem. Me liga chorando, mas falei que se ele só quer sexo, comigo não vai mais ter, pois passei 13 anos da minha vida demonstrando meu amor e sendo a segunda opção dele. Hoje não entendo mais o que sinto por ele, já faz uns 2 anos que não nos vemos e 2 meses da última mensagem que ele me mandou dizendo o seguinte: eu não consigo te esquecer, eu te amo do meu jeito. E eu visualizei e não respondi. Faz 6 meses que não me relaciono com ninguém. Não sinto vontade de transar e muito menos conhecer alguém, mas estou bem comigo mesma, apesar de que tenho medo de revê-lo e não saber sobre os meus sentimentos. Gente, essa história é do babado. Quem que passa 13 anos nessa situação, apesar de que eu já prestei consultoria para uma mulher que ficou 15 anos nessa situação. Ela agora tomou atitude, né? Bloquear, não responder, porque ele não vai se separar. E aí eu volto aqui naquele mesmo ponto. Dificilmente homem casado se separa. Para ele era cômodo manter as duas, uma cuidando das filhas na cidade dele e outra para ele ficar nas férias. Acredito que ele até a ame, que ele tenha um sentimento muito forte por ela, mas é covarde para resolver a vida dele. Mas me admira muito aqui ela ficar 13 anos em função desse relacionamento. Mas uma coisa eu admito, e eu admirei muito, foi esse fato de que ela está bem com ela e está sem ninguém. A gente primeiro tem que curar, sim, as nossas feridas, para depois voltar a se relacionar com alguém. É muito importante não ter ferimentos abertos, pegar uma pessoa para tampar o buraco da outra. Fiquei muito feliz dessa história ter terminado dessa maneira, apesar de que eu sei que ela deve ter sofrido, mas por outro lado, fiquei chocada disso ter durado tanto tempo. Bom, gente, não esqueçam, né, de deixar os comentários de vocês aqui, de curtirem esse vídeo, porque é muito importante. E até a próxima história real em áudio ou em vídeo.